Senhoras e senhores, eu sou o Alan Conte e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ConteCast Praticando Ideias. Nós nascemos para compartilhar conhecimentos e conectar histórias. Você nos encontra em contecast.com.br e em todas as redes sociais, @contecast. Gostaria de agradecer demais a Deus, a minha família, a meus amigos, a meus parceiros e, em especial, a Caribou Filmes, que é onde a gente está gravando esse podcast, esse estúdio aqui maravilhoso que fica na cidade de Rio do Sul. Em nome do João, obrigado, João, que está aqui hoje, nosso produtor. Tamo junto. E hoje eu tô com um cara que é especial demais para mim e é especial demais para esse podcast também. Ele que é o criador, o pai da criança, o pai do nome, o pai da logo, o pai do branding. Pô, não faz isso, Alan. O pai do branding. E também de toda a identidade do podcast ConteCast Praticando Ideias. Ele, Grazos Cunha. Tamo junto, Grazos. É isso aí. Muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Obrigado, Alan. Que bom estar aqui com você. O podcast já poderia ter acabado, né? Porque a gente ficou aqui um bom tempo conversando, né? Sim. Mas é isso aí, cara. É uma honra estar aqui contigo, trocando essa ideia e espalhar isso pro mundo inteiro, né? Que massa, que massa. Vamos conhecer o Grazos, então, que além do ConteCast tem muita história para contar, muitas outras marcas e muitas outras inspirações para pessoas e também para várias empresas que impactam milhares de pessoas pelo mundo, né, Grazos? É isso aí. Quem é Grazos Cunha? Cara, pergunta difícil. Muito difícil. Cara, vamos separar isso por duas partes. Filosoficamente falando, eu acho que eu sou um pouquinho de tudo que falam de mim. Entendesse? Eu acho que eu sou um pouco teimoso, um pouco criativo, um pouco legal, um pouco bravo, sei lá, são tantas informações e eu acho que quem eu quero ser um bom filho, um bom irmão, eu quero ser um cara mais criativo do mundo, quero poder ajudar todo mundo, quero ser um bom marido, um bom pai, um bom músico, enfim, eu acho que esse sou eu, quem eu quero ser. Boa, e obviamente que ele já deu um spoiler, ele também é músico. Sim. Também é empreendedor. Também. E muitas coisas. Muitas outras coisas, muitas outras facetas. Boa, boa demais. E jornada do Grazos, assim, para chegar até aqui hoje, sentar nessa cadeira, desde escola, onde estudou, morou a vida inteira em Rio do Sul, os pontos de inflexões da vida aí, rapidão, assim, tipo, cara, fui para essa área de criatividade, branding, como? Cara, no geral, eu acho que eu poderia dizer que eu sempre fui jogado de alguma forma para a parte criativa. Nem sempre para a parte digital, mas de alguma forma, independente das funções, eu sempre fui jogado para alguma coisa da criação. Posso te dar um exemplo como muito novo, eu trabalhava, sei lá, numa facção. Nas horas vagas eu fazia roupas estranhas para mim. Então eu costurava meus próprios modelos, tudo mais, e talvez isso mais para frente venha a ter me encaminhado para uma faculdade de design de moda, alguma coisa do tipo. Uhum. Quando eu trabalhava numa metal mecânica, eu trabalhava em ferramentaria. Eu criava máquinas para criar máquinas, para facilitar a vida de outras pessoas. Então, de certa forma, também a parte de criação. Na parte da moda, design de moda, ou estilista, ou design gráfico, mesma coisa, da mesma forma, né? E na parte musical, da mesma forma. Então, assim, cara, não teve jeito. Se eu quisesse ser qualquer outro tipo de coisa na vida, provavelmente eu ia ser empurrado para algum lugar nesse sentido, assim, sabe? Da parte de criação e tal. Então, não tinha como fugir. Não tem como fugir. Uhum. E inspiração para isso? Vamos reto no... inspiração, da onde vem, cara? Tipo, o que tu lê, o que tu assiste, o que tu segue? Boa. Sei lá. Cara, eu vou te falar... Tu sabe que eu tive uma conversa dessa com a minha mãe na semana passada. Eu perguntei para ela assim, mãe,
ok, eu sempre estou envolvido com alguma coisa da arte. E eu sempre gostei de questionar muito para saber, pô, como é que as coisas surgem. E isso, cara, eu curto isso, saber de onde é que tudo vem. Para mim não faz o menor sentido, eu acho, só existir por existir. Tem que ter alguma coisa por trás de tudo. Eu perguntei para minha mãe, se vocês não são artista e tal, como é que eu fui me enfiando nesse lugar? Porque eu me lembro de muito novo, Alan, se eu fosse, assim, memórias muito remotas, assim, me lembro ali dos meus 2, 3 anos brincando com meu irmão numa areia, assim, brincando em casa e tal. E eu me lembro muito de um momento específico na creche, porque eu tentei, quando minha mãe comentou assim, ó, filho, você, eu não sei, assim, eu não te empurrei para lugar nenhum desses. E eu também não sei como é que tu foi, mas tu foi sozinho. Eu disse, não, beleza, ok. E eu me lembro, nos meus 4, 5 anos, tendo um contato com um desenho numa creche, onde eu fazia uma reflexão sobre minha mãe, no trabalho dela, bem dramático, muito dramático. Que ela poderia morrer. Aí eu fiz todo um desenho. Mas, cara, hoje eu consigo perceber que já era muito diferente, porque enquanto as crianças estavam ali assistindo desenho, sei lá, deitadas no colchão, cara, eu estava fazendo um drama ali, e esse drama era criando arte. Eu já estava desenhando ali. E em seguida, eu não parei muito tempo na creche, eu fugia da creche porque eu queria ficar livre, queria estar com meu avô, com a minha avó, queria estar desenhando, pintando. E eu fiquei esse período de creche, assim, muito com meu avô e com a minha avó. E quando eu fui para primeira série, alguma coisa assim, eu me lembro, cara, de professores me tirando da sala de aula para ajudá-los a fazer projetos de faculdade. Não, não era faculdade, era o que as professoras faziam no passado. Não era letras, era magistério. 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 E eu me vejo muito dentro dessas salas desenhando, pintando, fazendo uns projetos assim. Eu chamo hoje de projeto, mas era tipo um TCC, alguma coisa do tipo. Na primeira série, disse, caramba, meu. Então essas memórias, então eu vejo que desde o início, cara, de alguma forma eu sempre era o jogado, né, para esse tipo de função. E logo já ali na primeira série, segunda série, eu me lembro que de alguma forma os alunos jogavam, meus amiguinhos estavam ali jogando, sei lá, vôlei, futebol. Cara, eu estava com as velhinhas aprendendo crochê, Uau. bordado, pintar pano de louça. Cara, hoje eu vejo que para mim poderia ser uma coisa meio brega, sabe? Parecia, né? Sim. Só parecia. Mas isso, querendo ou não, hoje me deu muita facilidade, muita habilidade de mexer com cores, com formas, sei lá, manusear coisas, criar coisas. Então, cara, eu era bastante julgado nessa época, não tenha dúvida. Tu imagina um menino jovem, uma criança, né, com velhinhas, enfim, curtia muito, nem dava tanta bola assim, mas não era muito satisfatório para os amigos, né? Perdiam um futebol, né, para fazer isso. Então, cara, eu percebo muito nessa linha aonde surgiu essa parte de criatividade. E foi esse questionamento que eu até fiz com a mãe, assim, mãe, mas tu ia na escola e me matriculava nisso? Não, filho, isso aí é uma coisa que tu fazia. Eu não. Às vezes as professoras me chamavam e diziam, tu entrou numa aula de senhoras para fazer bordado, crochê, pintar tela. E eu não sei onde é que veio isso. Talvez venha do gosto da mãe de adorar fazer crochê, ou do pai trabalhar com obras, né? Então, realmente, foi uma escalada, cara. E depois dali para frente foi basicamente um reconhecimento de criança sempre por uma habilidade de desenhar, de pintar, de trabalhar com argila, com escultura. E, cara, como eu te falei anteriormente, né, constituiu nisso. Sempre está envolvido com a parte de criação. E, logicamente, logo no futuro, né, se encaminhando para a parte digital, pegando os primórdios assim da era gráfica, sabe? Indo para folder, impresso, essas coisas primeiro. Cara, bem revista. Isso aí, bem nos primórdios, assim, quando
sei lá, Photoshop, meu Deus, cara, hoje para fazer uma engenharia de imagem, tu demora segundos para fazer com AI, né? Então é muito rápido. Antigamente, cara, a gente viajava até São Paulo para fazer uns Photoshop Conference, que tinha muitos assim. Tu tinha que ir até lá para ver os lançamentos, conhecer os mestres da manipulação de imagem para vir para cá né, e testar todas essas habilidades e oferecer esse tipo de serviço. Então, assim, pô, cara, é legal, cara. Tu passou, assim, a gente passou por uma bela jornada e visualizando toda a evolução, assim, gráfica e tal, né? Não só, cara, não só parte gráfica, né? Mas tudo mudou muito, né? E a gente tem se aprimorado, assim, tanto na parte gráfica, que a gente tá, como a gente está, né, tá falando sobre a parte de criatividade, então envolve parte gráfica, parte musical, tudo, cara, tudo. Falando principalmente agora nessa parte gráfica, de branding, da criação da marca, ou de uma logo, ou de um design de logo, como que tu internaliza isso, capta isso do cliente, ou percebe coisas para criar algo tipo a logo do Contcast? Ótimo. Ahn, Cara, eu acho que existe primeiro uma bagagem que às vezes as pessoas não observam, às vezes as pessoas não entendem isso. Então, tudo isso que eu te falei até agora, que é cara, é uma pequena, uma pequena parte de toda a história. Mas eu acho que toda essa bagagem, ela te transforma e te aguça essas percepções. Eu acho que isso me tornou muito. Eu sou muito. Eu acho que eu sou muito emocionado com as coisas. Assim, eu sinto muita emoção. Para mim, tudo precisa ser tocado, tudo para mim precisa ter amor. Para mim, não faz o menor sentido uma peça gráfica. Há muito tempo atrás, a gente se. Cara, a gente sentia, a gente via certo brilho por uma peça gráfica. Ao longo dos anos, estudando mais assim, eu não vou falar mente humana como se fosse um psiquiatra, um psicólogo, mas entendendo melhor as pessoas, as suas necessidades, o ambiente em sua volta, as pessoas com quem você convive, isso vai te moldando para a parte de criação. Então, a parte visual, para mim, deixou alguns anos de ser muito importante. Ele é só uma consequência. Então, essa parte do branding que a gente está falando, essa parte mais humana do negócio, para mim vem em primeira parte, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a parte visual, como a gente tem feito. Tanto que, né, tu é a prova viva disso, né? Teve alguns testes, acho que teve algum momento que eu falei para você de Alan, cara, não é isso ainda. Vamos almoçar? Uhum. Vamos trocar uma ideia? E a pergunta que eu fiz para você, eu disse, Alan, quem tu é, cara? Eu te perdi no... Tu lembra disso? Lembro. Alan, eu te perdi no tempo. Quem tu é, cara? Eu preciso entender quem tu é. É que a gente teve uma passagem no Moleque Bom de Bola, juntos, Exatamente. futebol, É isso né? aí. Futebol de campo, enfim, jogamos juntos e depois... Se via pontualmente em alguns eventos, assim. Exato. Mas eu perdi quem era o Alan na vida toda, né? E, cara, eu acho que... Eu ia dizer que falta isso hoje. Cara, talvez não tanto. Já faltou mais, assim. As pessoas estão... As empresas, os profissionais, em Hilton a gente tem bons profissionais também, eles estão compreendendo isso. Acho que as pessoas... eu acho que, de repente, o que está faltando um pouco hoje é a comunicação entre estúdios, profissionais e empresas. Empresas são negócios, né, e designers, e estúdios criativos, música é emocional, é emoção. E, de repente, o que a gente precisa aprimorar é essa comunicação para que o interlocutor ele consiga entender os processos, da onde que vem todo o significado, né, a importância disso tudo, essa bagagem e tal. Mas as coisas têm melhorado bastante, assim, estão bem legais, eu acho. Tem muita coisa para melhorar, né? Mas, cara, os profissionais estão ficando bem espertos. E beleza, tu fez o almoço comigo, pegou, captou, eu te falei quem eu era, e aí?
Aí tu voltou para dentro de casa. Exatamente. Nesse momento. Voltei para a caverna. Nesse momento, música nos ouvidos. Exatamente. E, cara, eu começo a internalizar muita coisa, assim. Pegar os pontos chaves que tu ouviu na conversa. Exatamente. Sei lá, se tu anota ou não. Exatamente. É isso aí. Sentimentos. Eu perguntei algumas coisas bem pessoais que tu lembra. Então, assim, cara, isso para mim é muito importante. Até porque, cara, existe uma coisa muito importante que eu nem falei agora. Eu acho que quando a gente tem isso muito no estúdio de criação, a gente desenvolveu a nossa alma, que é o nosso manifesto, né? Então, ali tem os nossos princípios. Quando tu define o princípio da marca pra gente é pessoa, cara. Marca não é só uma marca, não é só uma peça gráfica, ela é uma pessoa. Então, quando a gente começa a definir essa questão, esses princípios, né, esse nosso código de ética, cara, tudo na nossa volta começa a mudar. Então, e a gente seleciona muito as pessoas. Então, como eu te falei, o ConteCast, o Alan, não é que ele escolheu a gente, não é que ele me escolheu. Acho que, na verdade, ele é meio mútuo, assim. Eu também escolhi o Alan. E, cara, isso faz total sentido para tu conseguir encontrar conexão em algum projeto. Cara, é muito fácil de a gente... E, cara, isso não é nem ser snob, tá? É só uma questão de... É uma coisa muito comum. Isso é uma política como se fosse de um casal, de um grupo. Existem empresas ou pessoas, cara, que às vezes não faz muito sentido a gente trabalhar porque ele não vai conseguir entender a gente no final das contas. E tu sabe como é que é isso. E às vezes o melhor e mais saudável que se tem para fazer poxa, eu acho que a gente deve terminar aqui e de repente existem outras pessoas que consigam te ajudar ou não sei se a gente vai conseguir, sabe? E ter essa transparência, isso é uma coisa bem interessante. Mas voltado para o ConteCast, cara, eu particularmente, eu te escolhi também, até porque a gente sentia paixão no que tu queria fazer. E, cara, tu tendo paixão no teu negócio já é meio que, sei lá, 60%. Então, quando tu fez aquela introdução linda, eu fiquei feliz, mas eu acho que tu tem que ficar feliz por você, porque quem fez esse negócio acontecer foi você, não fui eu. Então, eu sou só uma ferramenta, tá bom? Tá bom. Obrigado. Quando a gente tá nessa paixão ou nessa vibe de conexão com o nosso trabalho, com o nosso hype durante o processo de criativo, tu não tem tempo, cronos, né? Tipo, não é o cronológico, porque às vezes tu fica 3 horas no cronológico, mas tu acha que foi 10 minutos, entendeu? Tipo, não, já tô 3 horas aqui, meu Deus, passou tão rápido. Não percebi. Já é 2 da manhã? Sério? Como assim? Né? Então, eu tenho o tempo de cronos e o tempo de kairos. Então, cara, tu tá num flow, exatamente. Né? Então, para tu entrar nesse flow, tu tem que ter a conexão com o teu trabalho, nesse caso, com a pessoa que tu tá desenvolvendo o trabalho, ou com a empresa, ou com os valores dela, ou com os valores da empresa. Tá, e aí quando uma empresa tem 10 anos e eles te chamam, preciso melhorar a minha marca, provavelmente é isso. O que eu faço com a minha marca? Melhoro ela ou não? Ela tá lá com... Não sei como chama, chanfro ainda, é chanfro? Sei lá, sim, alto sim. relevo, com degradê, porque degradê era muito massa no ano passado, bolinhas, etc. E aí, como é que é isso? Depende, agora tu falou de chanfro e... porque eu também já fui um desse cara. Lógico, cara, mas olha só como é interessante esse ponto. Tudo vai depender. Já chegou empresas pra gente, eu quero trocar essa marca. Cara, mas pra quê? Tá entendendo? Para nós seria muito mais vantagem em dizer, vamos tocar esse projeto aí, porque é um projeto grande, vai nos render bons frutos, financeiramente é muito legal. Mas, cara, faz sentido trocar essa marca? A gente pode ter muito mais prejuízo, porque tem uma história, e que nem tu falou do chanfro, ou da sombra, ou das fontes com serifa, coisas estranhas, não é verdade? Sim, tudo depende do propósito da empresa. Cara, a gente precisa pensar além do portfólio.
além do que só gráfico. Se a empresa, de repente, quiser passar um estilo anos 80, sei lá, uma marca mais hypada, como tem várias marcas hoje em dia no mercado, cara, por que não? Pode fazer sentido. Uma marca totalmente meio brega, assim. Pô, a gente vê muitas marcas hoje restritas graficamente para justamente passar um visual mais oitentista, sabe? Anos 70, alguma coisa do tipo. Então tudo vai depender. Por isso que eu nem dou tanta risada quando tu fala em chanfro, em sombra, porque para moda talvez faça muito sentido. Corporativo, talvez não. Só se for uma marca muito descolada. Mas não vai fazer muito sentido pelo público. Entendeu? Por isso, Alan, porque é muito importante entender, tá ligado? Tu tem que sentar que às vezes até o cara tá meio, sei lá, meio apaixonado, e paixão é meio doentio, né, cara? A não ser que ele tenha muito amor por alguma coisa e tal. A gente precisa escutar, cara, e sem paixão, porque geralmente é um exercício que a gente faz muito, assim. Pessoas querem tudo para ontem. E um exercício que a gente tem que fazer é dar uma respirada, pensar, ver se isso faz sentido ou não, né? Total. E, cara, e entender a história, qual é o objetivo. Por isso que eu tô te falando, tudo que eu tô te falando, cara, é muito além gráfico. Eu não tô nem te falando de técnicas gráficas, né? Poderia aqui ficar horas falando sobre, sei lá, 1000 coisas. Mas tudo que eu tô te falando é quase como se fosse uma terapia para marca, assim, sabe? É uma conversa, um diagnóstico, sabe? É uma evolução do diagnóstico, né? É, É uma evolução de branding. é Né? exatamente. Uma outra visão É. disso. Cara, e às vezes isso é geral, tá? É assim, é uma concepção que a gente percebe muito. Muitas marcas, cara, e marcas antigas, elas ainda não estão percebendo isso, sabe? Elas estão apenas vendo números, né? Metas, estão esquecendo do principal ativo, que é a marca, cara. Tudo pode acabar no mundo, cara. Uma boa marca, jamais. Tem vários cases, assim, né? De mudança que, meu, ficou... Putz, cara, sério que fizeram isso, né? Então, tem aí... Sei lá, bem recente, Itaú mudou recente, tipo uma cópia do Inter, assim, tipo, meu, sério. E Exatamente. cada vez mais flat, cada vez mais simples, né? Uma única, ou duas cores, no caso, laranja e branco, e acabou, né? O próprio Inter fez um negócio lá, assim, sei lá, parece um leque em cima de Exatamente. e tipo, oi, né? É sério isso? E assim, ó, Então, eu particularmente até entendo o movimento, que às vezes cara, é uma repaginada, é sentir novos ares. isso. E a gente, na verdade, e às vezes essas verdades por trás desses rebrands, assim, a gente nunca vai saber. Mas, cara, se a gente for olhar bem a fundo, de repente deve ter uma boa de uma história. E às vezes até às vezes falta um pouco também de pesquisa. Cara, isso pode acontecer com grandes marcas, com pequenas marcas. Pode acontecer essas coisas de... A mais impactante, eu acho que eu ouvi, assim, principalmente do público... Não sei se é público mães ou mulheres mães, da Johnson Johnson, né? Que era bem bonitinha, assim, escrita na Meio mão. cursivo, E agora, opa, virou quadradinha. Exatamente. Tipo, virou uma máquina que escreveu, né? Exatamente. Antes parecia que não era, né? Parecia escrito à mão. E é uma logo de muitos anos, né? Enfim, faz parte da evolução. Mas como moda, eu acredito que marcas também elas irão passar por esses ciclos, né? Moda a gente vê muito isso, né? Existiu, se tu pegar dos anos, sei lá, a Revolução Industrial ali para frente, ela tem evoluído. E de vez em quando a gente passa por essas revoluções. Se a gente pega, sei lá, determinada década... Cara, acho que teve uma vibe ali em 2000, do final dos anos 90. Eles tentaram fazer um negócio meio futurista, assim, um negócio meio liso. Aí, de repente, volta muito estamparia. Agora já está voltando nos anos 80. Parece que tudo que é meio anos 80, anos 90 é massa. Mas o público mudou depois da pandemia também. Tem essa questão de nostalgia, de reviver o passado. Aí as empresas estão lançando produtos antigos, até porque o sabor é um negócio que pega muito, sabe? Então, pô, o chocolate também parece que voltou para os anos 90, sabe? Verdade. Né? Então, assim, cara, é nostalgia, lembranças.
tá pegando bastante o público, assim, sabe? E, cara, isso é em marcas também, né? Mas flat, não duvido que daqui, sei lá, 10, 5 anos a gente volte a ver bold, Hum, sombras, né? uhum. Sei lá, alguma coisa mais bizarra, assim, como tinha nos anos 70, 80, né? Muitas cores, difícil, né? Muitas Difícil, cores, muito difícil. cara. Tipo, o Burger King tinha várias cores, né? É, E virou duas, é. talvez três, acho. Enfim. Cara, às vezes eu tenho medo, eu sinto, às vezes eu tenho um pouco de medo, porque que nem assim, toda marca. É que, né, às vezes as marcas, elas. É como alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu até conversei com uma marca de moda, né? Eles queriam se inspirar muito em uma marca de São Paulo e tal, não vou citar nomes aqui. Sim, Mas a gente até estava conversando assim, pô, cara, vocês são aqui da região, de uma outra cidade vizinha. Cara, tenta explorar vocês, a raiz de vocês. Porque eu entendo que o Brasil ele é meio 880. Assim, às vezes me dá no entender, assim, mas eu acho que ele tem mudado muito. Tu imagina se a gente for criado culturalmente em admirar, ter essas experiências, admirar, sentir essas novas experiências. É como na música acontece isso. É, pô, que legal se vem uma banda do Nordeste para Rio do Sul e eles sejam só a banda do Nordeste, tocando do jeitinho deles. Cara, a gente vai ter a experiência de ouvir os caras com o som de lá, sabe? Características de lá, cantando com seus timbres, com seu jeito de falar e vice-versa. A gente do Sul pode ir para o Nordeste e sabe e ter essa experiência deles, eles escutando a gente daqui, né? Tocando da nossa forma, os nossos acordes, as nossas rimas, enfim. E às vezes as marcas também faltam isso um pouco. Elas esquecem um pouco a autenticidade e elas estão caçando referências, 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 e às vezes acabam sendo todas iguais umas às outras. Entende? E às vezes eu sinto um pouco que falta isso, sabe? Das marcas serem elas. E às vezes faltar um pouco desse estudo aprofundado, assim. Porque, cara, senão a gente. É um comentário. Eu tô linkando, tu tá sim, percebendo? sim, sim. Música e tal. Porque isso é geral, cara. Quando a gente envolve criatividades, marca, música. Eu tenho ouvido produtores falando isso. A gente fez uma entrevista pro cara sei lá no Nordeste. A gente deu uma entrevista pro pessoal do Nordeste. E eles sentem isso também. Os produtores dizem, cara, legal o teu som, mas a gente precisa de coisas autênticas. Então, cara, quem está fazendo o movimento de frente está aguardando esses movimentos autênticos. Só que quem está do lado de cá não está realizando isso. E aí eu estou falando isso em música, marcas, né? Tudo. É viver o bairrismo, sei lá, da É, bolha, não sai da bolha, estou na minha exatamente. bolha É e não isso aí. percebo às vezes, Cara, né? a bolha é péssima. Punk. Péssima, péssima. É, voltando ao processo criativo do Contcast, a gente levou aí 5 meses, talvez, porque também não tinha nenhum nome definido, né? Então a gente tava lá, sei lá, Podconte, uma coisa assim, acho que era Praticando Ideias Podcast, daí tava muito grande, daí ficamos pensando. E tinha um microfone, como toda, entende? Olha só. Tinha microfone no design, né? Cores não tava definido ainda. E aí, depois de definido, a gente fez o almoço, e aí tu internalizou, e aí tu trouxe. E aí, como tu faz essa apresentação pro cliente? Assim, porque tu fez uma apresentação para mim, foi massa, né? E aí tu tem que conectar algumas coisas para tu impactar, né? Para tu não receber tais louco, começa de novo, entendeu? Porque deve acontecer. Mas tu tenta evitar isso ao máximo. Ao máximo. Ao máximo. Cara, o teu processo, assim, ó, o mais legal de fazer esse tipo de projeto, que nem o Contcast, ele nos dá muita liberdade, né? Até porque você abre muito isso. Então, isso é muito legal. Então, pra gente é muito mais prazeroso. Eu acho que essa liberdade, cara, quando a gente se tem muita liberdade para criar, e quando eu tô falando em liberdade, não é falta de responsabilidade, né? Mas você nos deu o aval. Tá aí, ó. É contigo, a gente confia em vocês. Vamos que vamos, né? Então, eu acho que isso alimenta muito esse flow criativo que a gente estava comentando antes.
a gente se perde, cara. Acho que na marca do ConteCast a gente se perdeu, assim. Graficamente eu pirei, eu fiquei horas, até pela questão da liberdade, assim, ó. Ela muda muito, 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 né? E automaticamente a tua apresentação, visualmente, ela já seria possível, porque a gente saberia que a gente ia matar de peito e a gente ia acertar. Mas geralmente, e também assim, o processo dele todo foi muito sutil. Antes a gente não criou no escuro, eu tive essa conversa com você para te entender melhor. Já foi um briefing, né? Depois a gente leva isso para o estúdio, discute bastante, vai desenhando e tal. Porque não sei se todo mundo sabe, mas é quase a minha letra, não é? Tu Quase a tua pediu letra. pra mim, escreve essa porra aí num papel grande várias vezes, tira uma foto e me manda. É isso aí. E aí foi isso. É E daí, isso. a partir dali, porque eu queria algo mais escrito assim também, né? É isso aí. Tipografia, não sei se é isso que se chama. Isso. Eu queria mais algo tipográfico, né, para registrar essa tua assinatura mesmo, né? Cara, porque assim, ó, né, eu acho que a resposta ela sempre está embaixo do nosso nariz. Às vezes a gente vai muito longe, né? De tanto olhar para longe, a gente não percebe o que está perto. E às vezes, cara, e geralmente isso acontece com marcas. Às vezes a gente fica viajando muito e a resposta está ali. A gente só não olha, né? A gente às vezes quer procurar muito longe. E a tua marca também era assim. Sei lá, cara, existe também um sentido, ou pela experiência, seja lá o que for, né? Nas nossas primeiras versões, sei lá, tava ficando muito difícil. A gente sentia que tinha uma coisa que estava meio que travando, por isso que eu te trouxe para conversa, né? E geralmente todos os processos criativos envolvendo marcas com empresas da mesma forma. A empresa onde você trabalhou aconteceu cara, da mesma forma exatamente, né? Geralmente as pessoas esperam que a gente traga, sei lá, eu acho que o convencional, ou aconteceu muito. Isso nem é culpa das empresas. É, consegue fazer uma marquinha Nossa. e consegue aí daqui uns 15 dias? Bah, é complicado. É. Então, né, esse tipo, essa forma de... Mas isso que eu digo, não é... As pessoas não têm culpa disso. Acho que até o próprio movimento que aconteceu no mercado, talvez tenha acontecido isso, e a percepção do empresário, da empresa, né? Sim. Enfim. Mas, geralmente, cara, a marca ela é construída com todas as mãos, né? No caso da sua empresa, em 3, 4, 5, foram muitas. E foi um processo muito longo, né? E todas as empresas geralmente são assim, sabe? E eu acho que não sei se todo mundo sabe o que é o branding em si. O que tu entrega quando entrega o brand. Então, é uma fonte, é cores, é o que pode, o que não pode. Acho que tu pode dar um overview disso daí, porque quando tu me entregou o ConteCast, tu me entregou vamos chamar de kit, talvez. Isso, né? isso. É um press kit, assim, com elementos gráficos, né? Que tu poderia usar para animações. A fonte. As fontes, veio algumas telas para tu conseguir direcionar, né? Na parte de animação, né? Mas a gente não estudou aprofundadamente o sound brand do negócio, não estudou personalidade, né? Entendeu? Mas se fosse pegar uma empresa diferente, né? Podcast é podcast, Sim. uma empresa é empresa, né? Aí a gente realmente estuda a personalidade da marca, né? Como se comportar perante o mercado, né? Visão, missão, valores. Cara, muda muita coisa, né? Muda bastante. E a gente apresenta, logicamente, para as empresas que têm esse tipo de projeto, esse tipo de trabalho. Assim, cara, é um projeto bem longo, né? Cara, e é um projeto bem emocionante, porque a gente tenta deixar ele não tão chato, não tão... deixar ele mais dinâmico, não tão conceitual possível, assim, para que as pessoas consigam entender, né? É porque tem que rolar emoção, né? Cara, Tem que rolar emoção tem do que rolar começo emoção. ao fim. Se não tá É, rolando, não tá conectado. Exatamente. E toda essa emoção a gente vai sentindo em todas as conversas desde o início. Porque, cara, tem muitas etapas. Sim. Tem várias etapas. E, cara, a gente precisa sentir emoção. Se der emoção, a gente vai ficar muito feliz, cara. Massa. Tá, eu quero fazer um ponto de inflexão agora e sair desse branding, marketing, empreendedorismo e virar pra música, Ora, né? coisa linda. Da onde veio? Qual foi o primeiro toque no
Violão, talvez, não sei se foi o primeiro. Foi no violão ou em outro instrumento. Só para Cara, entender o timing disso o tudo. timing disso tudo. Cara, olha, eu consigo lembrar, cara, também do primeiro ponto que eu escutei uma música. Eu acho que a gente pode Ó, até louco. refletir. Aham, a gente pode refletir sobre isso. Porque eu tava pensando aqui, eu no jardim de infância, na creche desenhando, eu não me lembro. Lembrança de escola, acho que uma feira de ciências que o ovo... Sério, agora veio isso, não sei de onde. O Ótimo ovo aí, ó. boia no... Eu tô te trazendo reflexões. O ovo boia na água com sal e água sem sal o ovo afunda. Isso é. Só que se o ovo estiver podre, acho que sempre boia, enfim, sei lá. Ou sempre afunda. Não, acho que sempre boia. Enfim, eu lembrei disso aí agora. Uhum. É a segunda série do primário. Acho que é uma primeira lembrança que eu tenho, assim, de Olha. escola. Mas foi bem, cara. Foi legal, acho que talvez eu ia ser cientista. Por isso. Nunca se sabe, né? Aí, ó. Tá, volta agora pro foco. Vai lá. Primeiro toque na música. Primeiro toque na música. Meu pai era fã de sertanejo. Muito, muito fãzinho. E ele tinha uma escrivaninha, né, um balcão, assim, umas gavetas. E, cara, com muitas fitas sertanejas, assim, né? Tá. Muitas, muitas. Eu lembro ele curtindo muito sertanejo. Mas era assim, Leandro Leonardo. Esse tipo de João coisa. Paulo Daniel. Chitãozinho Chororó. E umas coisas bem estranhas, assim. Cara, Tonico Tinoco. isso aí. Não, era isso aí. Era isso aí. Tinoco. Exatamente, era isso aí. Então, eu escutava com ele. Cara, e eu lembro que uma vez... Eu te falo isso porque eu estava tentando escrever um livro contando da minha história. Porque, cara, tem muita história louca que vai linkando uma coisa com a outra. E é bem massa. E eu lembro de eu sentado um dia, disse assim, pô, vou dar uma escutada. E eu parava à tarde, assim, para escutar umas músicas do pai, assim. Rolava, que legal. Chitãozinho, pô, e cantava. E curtia, cara. Já com um olhar meio que... Pô, cara, isso não é ruim, isso aqui é música. Pô, olha o que o cara tá falando. Pô, que massa, cara. Não achava ruim. E teve um dia que eu catei uma fita e coloquei assim, começou a cantar De Quem É Esse Jegue. Cara, eu não lembro de quem é essa música. Não é Mamonas. Não é. Como não? Não. Aguinaldo... Não é, cara. Eu não sei de quem é essa música. Tá. É um real, é um nordestino, assim, eu acho, se eu não me engano. Tocou essa música De Quem É Esse Jegue. E, cara, nesse momento eu fiquei impressionado. E eu lembro da minha fala. Eu falei assim, olhei pro céu. Graças a Deus. É um rock. Genival Lacerda. É isso aí, Genival Lacerda. É esse cara aí. É isso aí. É isso aí. E tu achava que era Mamonas, né? Caramba. É isso aí. Tá bom. Olha só. Então, cara, olha como essa foi a minha primeira influência e aonde me levou para um olhar pro rock. Porque eu lembro de ter olhado para cima e ter pensado assim, nossa, é rock. E nem era rock, cara. Ele só tinha uma pegada meio estranha, assim. Entendeu? Entendi. E, cara, eu consigo lembrar desse momento em específico. Aí, eu era um pouco mais jovem ali, sei lá, quando aconteceu isso. Eu começando a andar de skate, ganhando shapes, andando, refazendo, arrumando eles com um monte de coisa que ganhava. Comecei a encontrar umas fitas cassetes que o pessoal curtia muito ver, rolava umas fitas entre amigos, Tá. com manobras de skatistas profissionais. Então, cara, isso era muito visado. Eram fitas com o rolê desses skatistas, e esses skatistas sempre faziam esse rolê com trilha sonora. E ali, cara, tinha essas trilhas, e a gente eu lembro particularmente, uma fita dessa caiu na minha mão, e eu assistia as manobras e marcava o nome da música. Eu ia até o centro de Rio do Sul, existia uma locadora de fita, CD, da Isabel Caetano. Olha só. E ali eu tentava encontrar as bandas que eu encontrava na fita. Então ali eu encontrei muito NoFX, Blink. E, cara, eu comecei a ver Millencolin. Eu comecei a encontrar umas bandas gringas. Então ali foi meu contato com a banda gringa. E eu comecei a ter contato com banda gringa antes de conhecer as bandas nacionais. E dali eu tive passagem com, sei lá, Raimundos, Charlie Brown, Rapa. Cara, todas as bandas possíveis, assim.
E, logicamente, foi o meu primeiro contato com batera. Batera. Tu começou na bateria? Comecei na bateria. Minha formação é bateria, cara. Entendi. Aí eu comecei a tocar em todo tipo de banda. Metal, rock nacional, ska, hardcore, rock, pop Com que idade rock. aí? 15? Cara, provavelmente, cara. Tá. Foi 14, 15, eu tava ainda na... Eu estava Entendi. no sétima, quinta. Ah, então foi antes, um pouco antes. Foi antes, cara, foi antes. Assim, tocando Planet Hemp, umas coisas muito estranhas, assim. E carregando a minha bateria de carrinho de mão pra lá e pra cá. Legal. E fazendo isso, cara. E E tocava depois na garagem. violão E depois foi violão. Aí fui arranhando um tecladinho, né? e voz. E voz. Porque voz é punk. Cara, Eu tentei aí por isso que... ano passado. Tem um pouquinho aí, uns 6 meses. Efeito borboleta, cara. Né? As coisas não são por acaso, né? Então, assim, de alguma forma, que nem eu te falei, a vida, alguma coisa vai te empurrar pro lugar certo. Eu comecei a tocar muito, tu lembra que eu acabei de falar? Toquei muito bateria. E tocava muito, e tocava com um monte de banda, e tocava muito rápido. Nossa, tocava pesado. E eu considerava que eu era um bom baterista, assim. Eu me dedicava muito, ensaiava muito. Eu tinha minhas referências. Cara, vivia da bateria, né? Comprava muitas peças, gastava muito dinheiro com isso. Era a minha vida, Sim. cara. E teve um momento que eu tive complicações. Eu tive complicações de ler nas minhas duas mãos. Então, meus 2 polegares, eles perderam os movimentos. Eu parei de ter firmeza Na baqueta. na baqueta. Então, daí tu Meu imagina o Deus. desespero. Então, cara, eu comecei a fazer fisioterapia, não melhorou. Eu fiquei um tempo parado, não melhorou. Comecei a me aquecer antes de fazer os ensaios e tocar. Aguentava, sei lá, 3 músicas. Comecei a fazer shows com baqueta amarrada, mas tu perde performance, Com né? certeza. E, cara, isso começou a me dar um negócio ruim. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo tempo, como eu já tocava violão e eu já, cara, eu já tinha uma habilidade, eu diria assim, e gostava muito de escrever. E eu fazia meio que uma, assim, na época a gente não falava isso, mas eu meio que fazia uma pré-produção em algumas músicas que já existiam de algumas bandas. Eu repaginava, né? O cara Certo. me chamava, disse, pô, essa música aqui, o que tu achou? Cara, deixa eu dar uma repaginada, deixa eu trocar algumas partes aqui, fazer algumas coisas mais interessantes, por que que tu não faz o vocal assim? Cara, e esse tipo de serviço que eu fazia jovem, ele foi bem aceito. Então, ele foi meio que me encaminhando por esse caminho. Então, quando eu terminei a minha jornada na bateria, que realmente eu percebi que eu acho que eu estava finalizando ali meu sonho, que eu não ia mais conseguir fazer isso, disse, cara, eu vou ter que começar nisso aqui. Deixa eu sentir isso aqui, ver se tem sentido. E, cara, e foi muito fluido, assim. O negócio aconteceu muito rápido. Foi aonde eu tinha outros projetos que eu cantava, assim. O Kevin. O Kevin foi um desses projetos. A primeira banda que eu cantei e toquei baixo foi com o Kevin. E o Kevin, para quem não sabe, foi o criador do Sound Brand, né? Da marca, né? Podcast. Exatamente. Kevin Now. O Kevin Now. Então ele foi o primeiro cara, assim, que eu vou testar isso aqui, vou ver se tem futuro. Foi no estúdio dele? Não, Na época ele nem tinha, né? cara, estúdio, nem não, tinha, assim. cara. Tá. Era tipo assim, era uma sala emprestada na Rua 15 e a Sim. gente, todo mundo juntou, sei lá, 50 caixas de ovo e Sim, vamos fazer um estúdiozinho ali, vamos tocar. Aí cada um tinha um alto-falante, uma caixinha, e ali a gente começou. Boa. Desculpa. E aí a gente começou a ensaiar e ali eu comecei a entrar nesse novo caminho. Em seguida já montei a Vince, junto com o Geo, o Lucas e o Pablo. E ali a gente seguiu, cara. Foi seguindo. Eu fui cantando, fui adquirindo essa habilidade e descobrindo como escrever, como trazer esses meus pensamentos, essas minhas ideias para as composições.
E fui criando essa história, assim, hoje em dia, né? Na Vince. Porque aí é uma criatividade pesada, É. né? Porque, ok, a escrita já é pesado, só que daí tu tem que colocar melodia em cima. Uhum. E geralmente é algo diferente de uma música para outra. A gente tá falando de quantas hoje? Hoje, de Desde lá? música? Desde lá. Cara, não sei. Isso é legal falar isso. Eu não sei quantas, Mas cara. mais de 30? Talvez. É. Pô, que legal, né, cara? Tu pensar que tu já escreveu 30 músicas. Tá louco. E eu falo pra todo Mas mundo daí da banda. com melodia Sim, e tudo mais, né? sim, composição completa. Isso. Assim. Hoje em dia, muito mais completa. Que hoje em dia, como o Rafa ele está com a gente como produtor e ele é integrante da banda, é o sócio da banda, a gente tem todo o rolê muito profissional, né? De registro de música, né? A gente recebe por música, né? Então, assim, ó, cara, hoje tá muito fino todo o processo. Tá, vamos falar agora da Vince. Show. We Are Vince, é isso? We Are Vince. @We Are Vince, Instagram, é isso aí. Tudo isso. Boa. Quantos anos de banda? 15 15 anos de 15 banda. anos de banda. Tá. E quantas músicas dela registrada? Autoral. Hoje todas. Mas quantas no Spotify dela? Vamos lá. Eu vou falar bem errado. Também isso não é importante, mas sei lá, mais de 10. Sim, 20 e poucas. 20, Tá bom. 20. Quem quiser é só procurar. É só procurar lá. Vince Spotify. É isso aí. We Are Vince, We né? Are Vince Spotify. É isso aí. Massa. É isso aí. Então, hoje com esse processo do Rafa Isso, organizando... organizada, perfeitinho. E daí cada player lá, vocês ganham dinheiro em cima disso. Sim. Legal. Assim, como todo outro artista. como todo outro artista. De repente, esse é até a gente conversa bastante sobre isso. Cara, existe muito artista bom em Rio do Sul. E Rio do Sul é um celeiro, assim, sabe? De músicos bons. Hoje mesmo eu fui fazer fui pegar um material num lugar, encontrei um cara perdido lá, da Tintindal. E ele, né, pô, tu é da Vince, a gente conversou e, cara, a gente chegou no consenso que Rio do Sul é a Seattle da música, assim, porque mais do que ter bandas tocando covers, né, é um lugar onde existem muitas bandas autorais, cara, com seus conceitos musicais muito pré-definidos, assim, existem bandas com características muito específicas. Cara, isso é muito legal, né? E bandas que estão ali no autoral, correndo o seu risco e fazendo o som por muito amor. Então, assim, cara, isso é muito legal. O Rafa fez muito isso pela música rio-sulense, né? Tem um baita de um estúdio. O Kevin também faz muito isso. Ainda faz. Pelo conheço, acho que tem mais pessoas que fazem isso, mas não me recordo. Mas esses produtores que estão circulando em Rio do Sul estão ajudando muito esse cenário, né? E, cara, cada vez mais trazendo essas bandas autorais. E eu falo pelo Rafa, porque a gente convive muito com ele. Então, ele é um cara que também, como a gente está falando de branding, assim, né? E de sentir essa emoção e trazer essa emoção pro negócio, o Rafa consegue explorar muito isso do artista, respeitando muito quem ele é e trazendo muita bagagem dele para tentar trazer um som de sucesso, que o bons ouvidos. Ele é muito técnico, né? Então ele sabe, essa questão sonora ele é muito fino, né? Então isso é muito legal, sabe? Há muito sentimento ali também. Muito Então, sentimento. quando eu conversei com o Kevin, né, sobre a música da logo, é complexo, né? Tipo, como a música da logo, né? O audio branding. Ele também vai por uma vibe de conversa, claro que ele também me conhece há bastante tempo. E, cara, ele me mandou, acho que 4 opções, assim, né? Do que eu tava pensando. E é isso. É isso, sabe? Quando tu escuta, cara, é isso. Então, foi um processo bem bacana de emoção. E aí, quando tu fala disso, agora me veio uma outra palavra que a gente não falou até agora. Cultura. Porque quando tu fala com a empresa para criar ou para um processo criativo, tem que entender a cultura interna do negócio, né? Como é o jeito de ser daquela empresa. E quando tu tá falando de música em Rio do Sul, há um ambiente cultural também, um movimento, talvez, cultural, que conecta isso tudo. Então, cara, tem tudo a ver música, cultura, branding, né? E criatividade. Olha só que pira. Cara, e assim, ó...
isso que é muito legal, porque às vezes as pessoas não percebem isso. E existe muito forte. E o mais interessante é que nem a gente conversa, que nem eu comentei anteriormente, com o pessoal do Nordeste, assim. E a gente fazendo essa troca de ideias, né, de respeito mútuo, assim, com o pessoal lá de cima e o pessoal de cima com o pessoal aqui de baixo, assim. E a gente teve uma troca de ideias muito legal, assim, falando das características daqui, das dificuldades, tanto culturais, financeiras, né? E, cara, assim, ó, ouvindo o pessoal lá de cima falando, assim, é muito invejável o que acontece muito na nossa região, porque, assim, querendo ou não, por ser um celeiro musical muito Vivo, talvez. muito vivo, né? Existe variadas estilos, né? Possibilidades. E as pessoas elas estão todas muito conectadas umas às outras. A gente chama músicos diferentes, de grupos diferentes para fazer partes de algumas obras e vice-versa. Cara, é um negócio meio maluco, assim. Mas é um negócio que tem que acontecer e é algo que acontece já em São Paulo também, Tá. né? Mas eu acho que ainda falta um pouco, de repente, a gente estourar um pouco essa bolha, porque senão fica muito pessoal daqui, pessoal de lá, né? Eu acho que tem que ter mais conexões de fora. Acho que o pessoal de fora também tem que abrir o pessoal daqui, aqui tem que abrir o pessoal de fora. A gente fez esse movimento há um tempo atrás num festival que a gente fazia, que era o Mix Rock. Então a gente trouxe bandas de São Paulo, bandas do Chile, bandas do Rio Grande, enfim. A gente fazia esse mix e a gente fazia um circuito, né? Então, ó, vocês tocam aqui, a gente toca lá. E vice-versa, né? Então, eu acho que é um movimento interessante para mim para se fazer, porque, cara, é um Brasil num todo experimentando culturas dos seus espaços, né? E essas pessoas tendo essas experiências, né? Não são, sei lá, músicas parecidas, sei lá, de determinada região, né? Perfeito. Enfim. Quando tu vai para um processo criativo de branding de empresa ou de marca ou de uma pessoa, enfim, ou de um podcast, tu tem que conversar com a pessoa, se conectar com a pessoa, entender tudo que a gente conversou até agora. E quando tu cria uma música, como, de onde vem? Ou é tipo, meu, amanhã eu tenho que criar uma música. Eu tenho uma meta de 10 músicas por mês. Ou, enfim, não existe isso, não existe. Ou vem do natural. Ou Do sobrenatural, né? como é? Quero Ótimo. entender. Cara, essa pergunta é muito boa. Eu também tenho refletido bastante sobre isso, assim, porque nem sempre eu sei de onde é que vem, mas da maioria eu sei, cara. Primeiro que vem de todas as experiências. E como marca, a gente sempre fala, a minha história é igual a de todo mundo que está nos vendo agora. A minha história é muito parecida com a tua, né? Do nosso produtor ali também, que está sentadinho ali, ó. Cara, de todo mundo. Então, com certeza, a minha experiência vai conseguir ajudar alguém. E, porra, sei lá, durante toda a minha vida eu tive muitas experiências. Cara, e por que não compartilhar essas ideias? Porque de alguma forma isso vai chegar em alguém, isso vai conseguir ajudar alguém. E falando em cultura, mais ou menos a nossa cultura da Vinci se baseia nisso. Falar a verdade, explorar as experiências, né? Falar sobre essas experiências, porque vai chegar em alguém e vai fazer sentido para alguém. Cara, tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, então por isso que todos os nossos sons, assim, o nosso rolê ele é muito autêntico, assim. E é o que eu falo para todo designer. Olha só o link, a gente está fazendo uma bagunça, mas é É sobre isso. É sobre isso, essa bagunça criativa. Porque, cara, tudo reflete em tudo, assim. Tudo é um espelho. Essas ideias elas não brotam do nada. Tu entende? Existe todo um processo. Assim como na parte criativa, que é a minha profissão também, existem pastas catalogadas. Todo dia eu tenho o meu processo, sabe? Todo dia eu acordo, olho isso, separo isso, entro em tal site, isso aqui vai para cá, isso aqui vai para lá,
Gostei dessa tipografia, olha essa questão de comunicação, olha o que estão falando sobre branding, ó, isso vai para a pasta de branding, isso aqui vai para a pasta de cores, sabe? Organização, organização. E tudo é um processo. Então a música ela não surge de nada. Então a gente lê, a gente, sei lá, assiste filmes. Eu gosto muito de, como é que é? Existe um processo nessa história toda. Antes de comprar um livro, eu me debruço num audiobook, eu escuto ele quando eu estou trabalhando, eu fico anotando toda hora no sketchbook ideias. Quando eu vejo que eu me alimentei desse audiobook, eu vou lá e compro o livro. O livro já não serve para muita coisa. É como se fosse uma lembrança, né? Não, isso aqui... Valeu. Valeu, isso aqui valeu. Sem ler, né? Sou obrigado a comprar. Né? E daí, a gente não vai tão a fundo nessa... Isso é o resultado de quando as professoras me tiram lá no ensino, quando eu era criança, e me fazem pintar. Né? Com dificuldade de leitura e de atenção, me trouxeram com um desejo muito de entender a leitura, mas por falta, às vezes, de atenção, queria suprir isso de alguma forma, onde entrou... Então, fui ajustando os meus gatilhos, os meus problemas e reajustando a eles. Uma coisa que eu gosto muito. Então, essa organização fazem com que, não que as ideias surgem, mas que realmente eu sempre tenho uma carta na manga. A todo momento eu estou escrevendo, estou criando. Então, as músicas que hoje surgem, elas nem são de agora. Às vezes elas são, sei lá, 5 anos atrás, 3, 2. Agora eu estou escrevendo músicas para um novo álbum, algumas são de agora. Mas existem ideias que elas são reflexões de coisas de 3, 4 anos e que dão, assim, são um belo de um refrão. Por que não encaixar agora junto com uma nova ideia, sabe? E tu tem tudo catalogado. Tem tudo catalogado. Geralmente celular, ou, cara, muita coisa escrito. Toda hora eu tô em todo lugar resmungando. Eu gravo esse resmungo. Hoje mesmo eu tava andando no carro, tô com uma dificuldade num refrão. Ah, mas eu lembro que quando eu estava no sítio, roçando grama, eu gravei um resmungo. Aí eu escutei o resmungo e disse, é isso aqui. Vai funcionar, sabe? Olha isso. Então, assim, cara... É como a gente acha, às vezes, que a banda, sei lá, estoura. A banda, ela nunca estoura do nada. Cara, às vezes elas estão... Bom, nós somos o próprio exemplo disso. 15 anos. As pessoas... Cara, a bolha ainda... Fora da bolha, nem conhece a gente direito. De repente, as pessoas vão conhecer e vão dizer, nossa, surgiu do nada. Não é mesmo? Aí quando vê a história, né? Tá, tem um spoiler aqui que vai ter um novo álbum, então. Tem. Esse foi um spoiler aí. Desculpa, cara, eu não queria ter falado. E como é que fala assim, ou como é que faz? Vai ser 10 faixas, vai ser 12 faixas, vai ser 8 faixas. É faixas que fala ainda, não? Músicas no álbum? Músicas, obras. Quantas? Como é que decide isso pro novo álbum? Como é que decide o nome? Olha só, como Como? Não, a Vinci, ela tá muito esperta, cara. Olha como ela... Talvez seja porque a gente... Todos os músicos são muito profissionais, né? Então tem o Geo, que é designer digital, né? Tem eu, que cuido mais da marca, do branding, né? Mas o Geo também me ajuda muito a parte gráfica. Cara, tem o Léo, que é o audiovisual. Tem o Jajá, que ajuda muito. O Jajá, é um baita de um músico, assim, muito profissional. O Rafa com a parte de produção. Então, assim, cara, a gente hoje fala muito de estratégia. Qual é a nossa estratégia para o próximo álbum? A gente vai lançar uma música por vez e cada música lançar um audiovisual muito foda, sabe? Contando uma história muito impactante, com uma bela fotografia. Vamos contar isso por imagem também, além de áudio? Clipe? Clipe, filme. Cara, eu acho que... Fala clipe ainda? Fala. Mas a gente MTV, vai pra MTV, né? Não tem mais. Não tem mais. Mas a gente fala muito mais, eu acho que filme, assim, um negócio mais cinematográfico, assim, sabe? Ok.
E qual é a estratégia disso tudo? E olha só, a gente consegue levar tudo isso até para a banda, assim, para fazer sentido. O que, que a gente lançar uma música por lançar? O que, que a gente quer com essa música? A gente quer que chegue no maior número de pessoas possíveis? Quer impactar o maior número de pessoas? Então a gente precisa fazer certo. Senão a gente vai estar queimando dinheiro à toa, né? Um dinheiro que às vezes nem tem, né? Às vezes a gente, sei lá, faz o nosso caixa ali, poderia estar gastando essa grana com uma outra coisa, né? Cara, é igual um lançamento de produto. Você tá me Sim, falando aqui, eu tô pensando aqui, é, cara, é lançar um produto. cara, é igual. É um processo de GTM, Go to Market, né? Que É, fala como é que vai para mercado. exatamente. Qual é o público, né, para essa música? Exatamente. É pessoas de tanta idade, é masculino mais feminino, é que região, etc. E é um, Canais de distribuição. exatamente. Então, e até uma questão, Conte, que a gente está falando bastante, assim, entre a banda e tal. E era um, e é uma, e é uma ideia de projeto que a gente quer ter para o futuro, até de ajudar algumas bandas e alguns músicos, assim, porque toda essa nossa expertise, a gente está criando uma metodologia, porque a gente está alinhando os caminhos de lançamento. A gente já sabe como lançar uma música, quais são os canais para chegar e tudo mais. Então, a gente pensa no futuro, assim, de tentar ajudar algum músico, de repente com algum selo. Porque, cara, como eu te falei, Rio do Sul é assim, ó, um celeiro de gente boa, assim. Tem músicos que o mundo nunca vai conhecer. E isso é um pecado, cara. Uhum. Sabe? E eu já falei alguns músicos, assim, eu já vi alguns músicos, e é uma dó, cara. Eu acho que a gente precisaria contribuir de alguma forma com o mundo. Sei lá, cara, ajudar com uma consultoria, ajudar de alguma forma esses músicos, criar um selo, sei lá, um projeto, alguma coisa assim para, cara, instruir, sabe, como organizar, o que precisa ser feito. Porque, cara, tem gente que merece, cara, e não tá tendo ajuda. Interessante Boa, né? demais. Massa demais, Graz, massa demais. Algo que a gente não falou que tu gostaria de ter falado, algum assunto que a gente não tocou, tudo. Acho que o Flow trouxe a gente até aqui. Não sei, tem mais Pô, alguma coisa? poderia falar umas piadas de quinta. Mentira, Nossa, cara, não nossa, daí vamos nós vamos falar. ficar mais 3 horas, assim, Três só horas, né? Quanto tempo a gente já está no aí? fight. Acho que quase 1 hora, 1 hora e algum... É, né? Aí, ó. Aí, ó, coisa Rápido, boa, né? né? Nossa Senhora. É isso aí, cara. Então, sei lá, uma mensagem que tu queira deixar pro mundo, pra quem está nos assistindo, nos ouvindo, ou um pensador que tu curte, ou um músico que tu curte que tem uma letra foda, que tu, pô, essa parte que sei lá, me impacta, que tu gostaria de compartilhar, ou algo que vem na tua cabeça, tá livre. Não, cara, eu acho que não tem nada demais. Sabe o que eu tava pensando? Tava pensando hoje sobre. Cara, acho que foi um produtor que falou, eu não me lembro quem, mas eu estava pensando sobre sonhos, cara. Sobre sonhos e mais voltado até para a questão da música, de repente. Porque, cara, é um sonho meio maluco. Se eu fosse falar para minha mãe hoje, ah, ou sei lá, para as pessoas que estão na minha volta, né, minha companheira, meus amigos, sei lá, meu irmão, eu imagino eu falando com o Serginho Groisman, tá entendendo? Eu me imagino tocando, Faustão hoje não existe, né? Sei lá, num programa ao vivo, né? E mas o que que faz isso tudo, sei lá, viver durante tantos anos assim? Cara, eu acho que é muita inocência, sabe? Acho que o que eu falaria para as pessoas é que elas nunca deixem de ser inocentes. Eu acho que essa inocência e esse olhar da criança, assim, eu acho que deixa o mundo menos caótico. A gente vê menos, ouve menos ruído, né? Eu acho que a gente, acho que a gente ama mais as pessoas. Acho que a gente vê mais perspectiva do futuro. E eu acho que eles não deixam esse sonho morrer, sabe? Então, não sei por quê. Eu nem pensei em para falar isso, na verdade, mas eu acho que essa tua reflexão me trouxe esse pensamento. E como eu acredito muito no destino, né? Como eu sempre te falei até nas conversas, é, de repente não foi acaso que eu pensei isso, né?
Então, eu acho que é isso aí, cara. Acho que as pessoas não percam a inocência da vida e dos seus sonhos, que eu acho que isso vai levar elas muito longe também. Massa. Eu gosto disso, gosto de mente fresca, de que vir Exatamente. aqui preparado com algo. Então, às vezes tu tem 10 frases, mas tu não lembra de nada e sai algo. Ou tu lembra de uma das 10 e, pô, por que que veio essa? Porque veio, né? É Sei sobre lá, isso. na verdade, Não tem isso, não, é, não tem que justificar, não existe exatamente, justificativa, exatamente. né? Ah, poderia falar uma frase aqui de Sêneca, sei Não, lá. nem é isso, mas é o sentido de, tá, Alan, daí tu faz todas as perguntas, porque você me pergunta, né? Como é que tu faz podcast? E daí tu mapeia todo o cara, aí tu tem um script lá cheio de perguntas. Não. Tá, mas não, simplesmente acontece. Certo? Exatamente. E às vezes eu sou repetitivo, às vezes não sou, às vezes eu vou para um lado A, lado B, depende o momento. E isso é muito valoroso para quem tá aqui, porque também se sente à vontade e não tem pressão e não tem repetitividade na minha pergunta. Então, que massa. É porque Obrigado. é o que a gente estava conversando. Tu tem que observar com os olhos, cara, Do momento, na real. do momento. Tu tem que ter essa isso. experiência. É o que a gente está comentando, é o que falta em tudo, de repente, muitas coisas, né? Sei que tem gente que aprecia a experiência, mas às vezes é tu sentar e escutar, né, cara? Porque eu acho que o tempo é curto, daqui a pouco a gente não vai ter mais essas conversas, né? Esse momento é o que eu falo para todo mundo. A última conversa que eu tive com a banda, que a gente estava no estúdio, foi isso que eu falei. Gente, vocês já tiveram... Vocês têm a noção de que essa música que a gente vai gravar, a gente vai gravar, a gente nunca mais vai sentar aqui para gravar ela e ela vai existir para sempre, cara. Para sempre. E às vezes eu brinco assim, ó, a gente vai fazer uma sessão de fotografias. Gente, vejam como vocês vão aparecer para a vida inteira. Os teus filhos vão ver isso. Vocês têm noção? Talvez nos anos 20, anos 10, a gente nem tinha tanto essa noção, essa percepção. Mas, cara, tudo agora é para sempre, né? Então, essa conversa já era. Ela vai para sempre, cara. E sobre o momento, agora veio outra reflexão. O que tudo precisou acontecer para nós estar aqui agora? Exatamente. Nesse momento. Tudo, assim, tipo, o dia de hoje. Só vamos botar, sei lá, não sei se está 24 horas ainda desde quando acordou, não, mas, sei lá, 15 horas atrás, tudo que teve que acontecer de certo para ter energia, isso aqui tudo preparado, com o João aqui. O João teve 1000 coisas que aconteceram só hoje, e agora tu estende um pouco mais. No último mês, o que teve tudo que acontecer para a gente estar aqui, né? Poderia ter dado um acidente, poderia ter, sei lá, uma doença, N coisas que a gente não controla. Então, por que não só viver o momento e deixar as coisas acontecer agora, nesse momento? Que é o que a gente tem, né? Interessante. Uou, obrigado. Uou. Obrigado pela essa reflexão, obrigado pela conversa, obrigado pelo teu tempo, obrigado por ser o pai dessa criança maravilhosa. Não, já. Pai é você, eu sou tipo um tio. Essa não vai dizer que é a mãe, né? Daí não. São Aí pegou mal. Mas, então vamos lá, por ter me ajudado a criar, né? É isso aí. Por ter colocado a tua maestria pra gente criar esse negócio. Junto com o Kevin e junto com... Esqueci o nome lá, o Kevin me disse que também junto com o Kevin criou a animação, que não foi só o audio branding, foi também a animação do podcast. E que tá aí, né? Compartilhando histórias, tá impactando várias pessoas. Isso também me gratifica. E tamo junto. Obrigado mesmo pelo teu tempo, por estar aqui. E que tu precisar, tô aí também, em disposição. O podcast também, acredito que vai... A tua história ajudar, impulsionar várias outras pessoas. De repente, para música, para uma baterista, para criatividade, para o empreendedorismo. Enfim, para viver o momento. É isso aí, cara. Honra minha. Muito obrigado por essa conversa. Ela vai existir para sempre agora. E é isso aí, cara. Vida longa pro Conticast. Tamo junto, é nóis, cara. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, por estar até aqui com a gente. Vocês nos encontram em conticast.com.br. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.